Bom dia, meus sextosanos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, iniciaremos hoje as aulas de História e nosso primeiro assunto vai ser o que é História. O que é essa ciência e qual é o seu principal objeto de estudo? História. Para que serve? O que é? Por que estudar? Para que estudar? O que é História? É uma ciência? É uma narrativa? Ela conta o passado ou é uma investigação? A primeira coisa que vocês precisam saber é que a palavra história vem do grego histor, e ela foi falada pela primeira vez na Grécia Antiga. Então essa palavra significa testemunho. Então vamos pensar, se ela foi dita pela primeira vez na Grécia Antiga e seu significado, isto significa testemunho, quem é que dá esse testemunho? Provavelmente são os seres humanos. Então, os seres humanos é o principal objeto de estudo da história, porque ele é o narrador sobre o que acontece no presente, tanto no passado e quanto vai acontecer no futuro. Então, lembre-se disso. O principal objeto de estudo da história é o ser humano. Bom, vemos aqui uma escultura de um cara chamado Heródoto. Ele viveu na Grécia Antiga. Ele é considerado o pai da história. Por quê? Ele foi o primeiro historiador, ou seja, o pioneiro, a primeira pessoa a investigar o passado para obter conhecimento e tentar entender o que estava acontecendo na época dele. Então, Heródoto é considerado o pai da história. Mas qual o conceito de história? História é tudo aquilo que está relacionado às pessoas, desde o momento em que surgiram, sua evolução e sua presença através dos tempos. Ou seja, história é toda ação humana ao longo do tempo. Qualquer tipo de ação humana, o que o ser humano fez, é objeto de estudo da história. Ou seja, a história vai estudar para entender o que aconteceu no passado, relacionando as ações presentes daquele momento. História inclui todo o traço e vestígio de tudo que o homem fez ou pensou desde o seu primeiro aparecimento na Terra. Então, desde o primeiro surgimento dos homens no nosso planeta, a história começou a estudar o que aconteceu naquela época e toda essa evolução ao longo do tempo até chegar nos dias de hoje, ou seja, tudo é um processo evolutivo, exige evolução. Então, a história estudou cada processo desse para entender as ações presentes. História é o registro da sociedade humana ou civilização mundial, das mudanças que acontecem na natureza dessa sociedade. É como eu havia falado, o principal objeto de estudo da história é o ser humano e toda mudança, todo acontecimento, toda revolução ao longo desse tempo para chegar a uma compreensão concreta do mundo atual. Então, história é estudo da ação dos homens, correto? Estudo do passado, correto? Estudo do passado para tentar entender o presente. Ciência dos homens do tempo, também está correto. Narração de fatos, correto também, pois o homem é o principal narrador da história. E é um processo dinâmico, também está correto. Para o historiador francês Marc Bloch, história se define assim: é uma ciência, é a ciência do homem, o homem através do tempo e o estudo desses três anteriores que eu falei. Mas para que estudar a história? Um dos principais objetivos da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do processo de desenvolvimento, ou seja,
Os historiadores estudam civilizações antigas, tentam entender o comportamento dessa civilização e começam a fazer esse processo evolutivo até chegar aos dias de hoje, comparando o que mudou, o que não mudou. Então, eles tentam comparar essa evolução. Entender o passado também é importante para compreender o futuro. O homem como sujeito histórico. Os seres humanos sempre fizeram registros históricos. Nossos indígenas, por exemplo, já registravam o cotidiano por meio da confecção de utensílios, ou seja, ao longo do processo evolutivo do homem, o homem deixou marcas, tanto na época dos homens das cavernas, que eles desenhavam seu cotidiano nas cavernas. Isso é um registro histórico, isso serviu para os historiadores compreenderem o que acontecia naquela época. Os indígenas com roupas, com armas, ou seja, tudo aquilo que o homem faz e deixa ao longo do tempo é um registro histórico, e o homem acaba se tornando um sujeito histórico. Quem é o responsável pelas informações, pelos dados, pela pesquisa? O historiador tem um papel fundamental na construção desse processo. Então, quem estuda a história é o historiador. É ele que tenta compreender os acontecimentos passados. O historiador, ele interpreta fatos históricos, analisa registros que foram deixados do passado, busca vestígios que possam fornecer informações à investigação, ou seja, é uma pessoa curiosa, ela busca o passado, ela busca achar coisas que tentam explicar acontecimentos de civilizações passadas, e ela estuda documentos e fontes históricas. O fato histórico é estudado através de vestígios e documentos. Então, os historiadores usam várias fontes de informação para construir a sucessão de processos históricos. Então, como eu falei para vocês, pessoal, tudo aquilo que o homem deixa registrado se torna um registro histórico ou uma fonte histórica. Um exemplo é os homens das cavernas, aquelas pinturas, é uma fonte histórica. Os indígenas fazem seu armamento para caçar ou pescar há muito tempo atrás. Tudo que é deixado pelo homem é uma fonte histórica. Ou seja, a nossa roupa que estamos usando agora, há 100, 200 anos, se ainda existir, ela vai servir de fonte histórica. Uma carta que escrevemos, até o caderno de vocês, que vocês levam para a escola, há 50, 100 anos, vai virar uma fonte histórica. Por quê? Está tudo registrado sobre o cotidiano da escola de vocês. Ou seja, tudo que é uma forma de registro criada pelo ser humano é uma fonte histórica. É importante saber, as fontes históricas são constituídas por elementos que o homem fez e deixou no passado. Ou seja, algo só vira uma fonte histórica quando acontece há muito tempo atrás. Os monumentos, templos, esculturas, pinturas e outros objetos em geral são considerados vestígios e fontes históricas. Uma foto. Eu tiro uma foto hoje e revelo. 100 anos, 200 anos depois, alguém acha essa foto. Ou seja, aquela foto é uma fonte histórica, foi algo encontrado do passado, de muito tempo atrás. Fontes históricas podem ser fontes escritas, como documentos oficiais, como contratos, registros contábeis, registros de cartórios, publicações científicas, letras de música, como eu já falei, o caderno de vocês, o livro didático de vocês, são fontes escritas. Fontes orais
é tudo aquilo que falamos. Exemplo, entrevistas, os relatos, os causos, as lendas, os mitos, entre as manifestações verbais. Se eu chego para você e conto uma história, é uma fonte histórica oral, porque está saindo da minha boca. É importante saber, todos os bens móveis, imóveis, naturais, que possuam um valor significativo para uma sociedade, podendo ser estético, artístico, documental, social, espiritual ou ecológico, compõem o seu patrimônio histórico. Então, pessoal, é bom vocês saberem que patrimônio ele se divide em dois: patrimônio material e patrimônio imaterial. Então, o que significa patrimônio? É um conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo e sua relação com o meio ambiente. Vocês podem observar nas imagens. Na primeira imagem é a igreja de Nossa Senhora da Conceição e na segunda imagem são pedaços da arte criada pelos índios na Amazônia. Então, isso aqui acabaram se tornando patrimônios históricos daquela região e também fontes de estudos da história. Patrimônio material é tudo aquilo que é deixado pelo homem, informações. Na primeira imagem vocês podem ver uma pintura rupestre, de dois animais. É algo que foi deixado pela humanidade e ainda existe. E a segunda imagem é mais uma igreja que fica em Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, são aspectos mais concretos da vida humana e fornecem informações sobre as pessoas. Ou seja, a partir dessas duas imagens eu posso deduzir como as pessoas viviam nessa época que foi feito. Patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial são as culturas de cada sociedade, de cada região, de cada população. Então, são as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, celebração, as festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições. Patrimônio imaterial. Um exemplo, o jeito que falamos, esse sotaque, é um patrimônio imaterial do nosso estado. Cultura, o frevo, patrimônio imaterial, certo? As comemorações das cidades, festas de santos, do padroeiro, aqui em Lajedo, festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, já virou um patrimônio imaterial da cidade. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo.